Olá, muito boa noite a todas e a todos. Eu sou Victor Doneida, sou farmacêutico na Farmácia da Natureza, a Farmácia Viva de Jardinópolis, e também faço parte do corpo docente da pós-graduação Fitoterapia USP. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas vocês que estão aqui conosco nesse momento, especialmente por estarmos no momento online, onde é possível que a gente se comunique, traga os comentários. Então, desde já, eu gostaria de avisar para vocês que é muito bem-vindo os comentários de vocês, as perguntas, no nosso bate-papo. Fiquem muito à vontade. E nesse aquecimento, a gente já tem feito, como nos outros dias, nesse momento inicial, quem ainda não se apresentou e desejar, pode se apresentar no bate-papo, pode falar de onde é, né? Aonde trabalha, qual a sua experiência, qual a sua formação. É bem bacana para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês. Hoje são 20 de janeiro, dia do farmacêutico, então eu gostaria de aproveitar esse momento para levar meus cumprimentos a todos os colegas farmacêuticos que estão aqui com a gente nessa reunião, nessa live, tá bem? Enquanto vocês se apresentam, eu gostaria de relembrar o programa dessa semana de imersão. Né? Nós estamos desde segunda-feira fazendo os momentos todos os dias da semana, pontualmente às 20 horas. No primeiro dia a gente teve uma aula sobre diabetes com a doutora Débora, e o tema foi: é possível utilizar fitoterapia como tratamento adjuvante? No segundo dia, o tema foi ansiedade, uma outra pandemia. Como a fitoterapia pode contribuir para o enfrentamento do mal do século XXI, com o Dr. Matheus. E ontem, com a doutora Thelma Chiarati, o tema foi doenças alérgicas. A fitoterapia é útil no tratamento? Todas essas aulas já estão disponíveis no canal Fitoterapia USP do YouTube. Vocês já podem acessar também, deixar os comentários por lá, está bem? E hoje é o nosso quarto dia com a aula Influenza e outras síndromes gripais. Existem evidências para o uso da fitoterapia, e o responsável por compartilhar esse conteúdo é o professor Fábio Carmona. Está aí, boa noite, professor Fábio. Eu queria aproveitar esse momento, então, para apresentar o professor Fábio. Ele é médico pediatra, com mestrado e doutorado em saúde da criança e do adolescente na USP. O pós-doutorado dele foi na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E a livre docência foi aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Hoje, o professor Fábio é professor associado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e também é o coordenador do ambulatório de fitoterapia da Farmácia da Natureza. São mais de 13 anos de experiência em atendimentos e pesquisa com fitoterápicos. Em suas linhas de pesquisa, destacam-se estudos em medicina intensiva pediátrica, nutrição aplicada à criança e adolescente e fitoterapia aplicada em nutrição. Eu gostaria de destacar alguns dos seus estudos. Os estudos experimentais constam estudos sobre asma com eritrina molungu, Momórdica charantia, Uncaria guianensis e a Pirostégia venusta. Agora, as pesquisas clínicas em humanos, que são aquelas que a gente fica mais entusiasmado, né, constam cúrcuma longa em crianças com asma persistente, Aloísia polistáquia em sintomas da ansiedade, Maitenus elicifolia no tratamento da dispepsia, Lípia alba no tratamento agudo e profilático da migrânia, Myrcia uniflora no tratamento de diabetes tipo 2. Quase todos esses estudos envolveram outros profissionais, inclusive esses que estão aqui e trouxeram algumas aulas para vocês ao longo dessa semana. Mais recentemente, inclusive com recrutamento aberto, a investigação sobre a justiça pectoralis e hipertensão. E em breve, abrirá o recrutamento para avaliação de eclipta alba em dermatite atópica e escopária dulcis em pacientes com diabetes. Todas as pesquisas financiadas pela FAPESP ou CNPq. Desde 2020, o professor Fábio assumiu o desafio de transformar o curso de fitoterapia que a gente realizava presencialmente aqui em Ribeirão Preto em um grande programa de formação para todo o Brasil, o programa de pós-graduação Fitoterapia USP. Essa semana de imersão, ela é uma iniciativa deste programa, para que aos poucos, mais e mais profissionais de saúde
possam conhecer esse trabalho e, quem sabe, se entusiasmar para estudar um pouco mais sobre fitoterapia e fazer a sua pós-graduação e especialização. Este programa é coordenado pelo professor Fábio Carmona e já neste momento ele está com inscrições abertas para 2 cursos, o de aperfeiçoamento médico e o de especialização para todos os profissionais de saúde habilitados pelos seus conselhos a prescrever fitoterápicos. Todos os detalhes desses cursos vocês encontram no site Fitoterapia USP. Ufa! Não contei nem metade, viu, do que está escrito no Lattes do professor Fábio. Professor Fábio, obrigado por estar conosco. Boa noite, boa aula. Vitor, obrigado. Depois de tudo isso que você falou, fica até meio estranho, né, ficar ouvindo, mas é muito tempo que a gente tem já na estrada. Mas o que eu quero ressaltar para vocês é que nada disso a gente faz sozinho, viu? Nada. Então, por trás disso tudo, embora apareça o professor Fábio, na verdade é um grupo de pessoas trabalhando juntas. Nada disso possível, nada disso é possível se você não tiver uma equipe multiprofissional. Então, nosso grupo tem farmacêuticos, que hoje é o dia deles, parabéns. A gente tem médicos, químicos, biotecnólogos, pessoal da área da agronomia. Estamos incorporando agora o pessoal da área de nutrição e nutrologia para que a gente possa colaborar junto, e é assim que a gente consegue maiores resultados. Então, tem um ditado que eu aprendi com um colega que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá em grupo. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês, e é isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Montando aí mais um grande grupo de colaboração. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar, então, aqui a minha apresentação com vocês. E eu escolhi esse assunto não ao acaso, né, de falar da fitoterapia nas síndromes gripais. Na hora que a gente fala síndrome gripal, todo mundo já pensa Covid, né, mas as síndromes gripais, elas envolvem um monte de outras etiologias, como a gente vai ver, e não é só Covid que pode fazer mal, para causar danos, né, a nós e à sociedade. Vamos falar então do que é uma síndrome gripal. Todo mundo sabe, porque já sentiu no próprio corpo, o que é uma síndrome gripal. A gente fica com essa cara que essa moça está mostrando aí, a cara inchada, o olho vermelho, sem ânimo, né, derrubado. E, na verdade, a gente pode apresentar uma parte de todos esses sintomas. É muito raro uma pessoa ter todos os sintomas. Geralmente a gente tem alguns, por isso que é uma síndrome, né? E essa síndrome engloba febre, calafrios, tosse, fadiga ou cansaço, né? Dor de garganta, rinorreia, com o nariz escorrendo, mialgia, aquela dor no corpo, dor muscular, cefaleia. Pode também apresentar vômitos, diarreia e, no caso mais característico da Covid-19, dos coronavírus em geral, alteração ou perda do paladar e do olfato. Então, esses são os principais sintomas da síndrome gripal. Mas, como eu disse, as pessoas não têm nunca tudo de uma vez, é muito raro. E antes da gente falar de quais assim, são os mais comuns, primeiro vamos aprender a diferenciar que gripe e resfriado não é a mesma coisa, né? Embora às vezes a gente use como sinônimo, a gente vai chamar de gripe a síndrome gripal causada pelos vírus influenza. E nós vamos chamar de resfriado a síndrome gripal que é causada por outros vírus. E é um pouquinho diferente da gripe mesmo. E agora a gente tem a Covid-19, que é uma terceira categoria que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, o CDC, que é o órgão americano responsável pelo controle epidemiológico nos Estados Unidos, entre outros, já há muito tempo publica tabelas para você aprender a diferenciar, né? Então, é o cold ou flu? Cold é o resfriado e flu é a influenza ou a gripe, tá? Então, olha só,
hoje a gente expandiu, né? Na verdade, a gente tem que diferenciar cold, flu e covid, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa figura que eu achei super ilustrativa, ó. Então, aqui nós temos, na primeira linha, os sintomas da síndrome gripal, os principais. Nas colunas aqui, ou melhor, nas colunas estão os sintomas e nas linhas temos aqui Covid-19, gripe ou influenza e o resfriado comum, tá? Então, observem que eles compartilham características em comum, mas entre si são diferentes. Então, vamos ver quais são os principais sintomas do resfriado comum, aqui embaixo. Nariz escorrendo, vamos olhar as caixinhas verdes. Garganta inflamada, dor no corpo e espirro. Então, a pessoa, nariz escorrendo, dor de garganta, espirrando, dor no corpo, provavelmente ela tem resfriado comum. Quando a pessoa tem febrona, a tosse seca, dor de cabeça, dor no corpo e fadiga, aí lembra mais o influenza, a gripe. Agora, a Covid-19, o que chama atenção? Além da tosse seca e da febre mais alta, é a dificuldade para respirar, que vai aparecer aí nos quadros mais graves. Agora, vocês já sabem, por tudo que já viram na mídia ou na literatura científica, que a Covid-19 pode dar todos esses sintomas aí que estão nas colunas, né? Pode dar dor de cabeça, fadiga, diarreia, garganta inflamada. Então, na verdade, é muito difícil clinicamente você ter certeza se é só um resfriado comum, se é gripe ou se é Covid-19. E é por isso que a gente tem que testar. Se você não testar, você não vai conseguir clinicamente diferenciar se é uma coisa ou outra. Então, essa diferenciação é bonita aqui na figura, e estatisticamente ela é verdadeira, mas quando você está atendendo um paciente, você pode até falar, tem cara de ser só um resfriado comum, mas você não vai ter certeza, a não ser que você tenha o teste, tá? Então, a etiologia das síndromes gripais, ela, então, como eu já falei para vocês, podem ser vários tipos diferentes de vírus. Em condições normais, os rinovírus respondem por quase 40% dos casos de síndrome gripal. Então, seria resfriado comum. Coronavírus seria responsável por 12% antes, né, da Covid-19. Influenza, 10%. Vírus sincicial respiratório e para-influenza, 5%. Adenovírus, 3%. Enterovírus, 2%. E outros vírus e até vírus não identificados, 24%. É claro que isso aqui é em condições normais, desde final de 2019, que quase a totalidade dos casos de síndrome gripal é causado pela Covid-19, o SARS-CoV-2. E só agora que nós estamos tendo aí um surto da influenza reaparecendo, que ela estava escondida, né? Reapareceu, tá? O que nós precisamos saber sobre a transmissão? Eu peguei essa figura, ela é da Covid-19, mas isso se aplica a todos esses outros vírus que eu falei para vocês, em maior ou em menor grau. Uma pessoa infectada com algum desses vírus, né? Tosse, espirra, coça o olho, né? Limpa a boca e espalha o vírus pelo ambiente. Então, quando a pessoa tosse ou espirra, olha lá, aquelas partículas vão até 2 metros de distância. Algumas partículas são pesadas e caem sobre as superfícies. Por exemplo, aqui contaminou a planta, o computador, o telefone. Aí uma pessoa vai lá, pega o telefone, ou fica cheia de vírus na mão, depois ela vai lá, coça o olho, coça a boca, cutuca o nariz, já está contaminada. Ou algumas partículas que são emitidas aqui pela pessoa infectada são leves, e elas ficam em suspensão no ar. E aí elas viajam, né? Passa a janela, passa por baixo da porta, e uma outra pessoa vai inalar essas partículas. E aí ela também vai se infectar por esse vírus, que não é só a Covid-19.
Então tem basicamente dois meios de transmitir, né? Pelo ar e pelas mãos que encostam em objetos. É por isso que é tão importante o uso de máscara e o uso do álcool gel. É isso, né, que relativamente protege, além das medidas de isolamento social, tá? Que não valem só para a Covid-19, valem para todos esses vírus respiratórios. Esse é um artigo que eu gostei muito de ler, que saiu no ano passado na revista Science, que mostra esses mecanismos da transmissão dos vírus respiratórios pelo ar, não só por objetos que estão contaminados. E ele mostra, olha lá, que a pessoa infectada, quando ela tosse ou espirra, ela emite partículas de diferentes tamanhos. As partículas mais pesadas se depositam no ambiente, né? E as partículas mais leves ficam em suspensão e podem ir até ser inaladas pela outra pessoa que vai se contaminar, tá? No caso da Covid-19, isso já teve muita controvérsia na literatura, né? Se realmente é um mecanismo tão importante assim. É importante. Não tanto quanto a gente achava antes, né, que não podia passar 5 metros de distância de alguém, mas também você não vai ficar em contato próximo com alguém contaminado. Tudo isso a gente precisa saber, além da Covid-19, porque o impacto socioeconômico é muito grande no mundo inteiro. As infecções virais respiratórias aumentam gastos com consultas médicas, com medicamentos, causam falta ao trabalho, baixa produtividade no trabalho ou na escola, né? E isso se ela se resolver espontaneamente, mas ela pode evoluir com complicações bacterianas, pneumonia, otite, faringite, e também elas podem evoluir para quadros graves, com necessidade de hospitalização e morte. Tá? Essa figura, ela mostra um pouquinho da fisiopatologia. Aqui em cima é da influenza e embaixo da Covid-19. Então, observe que a influenza ela tem uma penetração na via aérea e vai se depositar principalmente na traqueia e nos pulmões. Por isso que a influenza não tem tanto sintoma do nariz, do espirro, igual tem o resfriado comum. Agora, o SARS-CoV-2, né, ele vai se depositar na via aérea superior e na via aérea inferior. E é pelo fato dele se depositar e se multiplicar na via aérea superior, principalmente na cavidade nasal, que dá aquele sintoma, então, da perda de olfato e da diminuição do paladar. E o fato de se depositar na via aérea inferior é que explica a ocorrência da síndrome respiratória aguda grave, tá? Não vou entrar em muito mais detalhes do que isso, porque seria desnecessário. O importante é a gente ter um contexto. O que eu mostrando para vocês agora, as recomendações do Ministério da Saúde para o manejo da síndrome respiratória aguda grave. Então, olha só. Sempre que um paciente chega no serviço de saúde, ele chega com uma síndrome gripal, tá vendo? Então, olha lá. Na ausência de um outro diagnóstico específico, considerar o paciente com febre de início súbito, com tosse ou dor de garganta e, pelo menos, mialgia, cefaleia ou artralgia. Então, isso é o que caracteriza para fins agora, durante a pandemia, o que é uma síndrome gripal. E aí você se pergunta, o seu paciente tem sinais de gravidade? Ele tem dispneia, falta de ar, desconforto respiratório, a saturação de oxigênio menor do que 95, ou se ele está com exacerbação de uma doença pré-existente, que pode ser DPOC ou asma, ele é considerado um caso grave e será tratado com a síndrome respiratória aguda grave. Mas a maioria não tem isso. A maioria não tem sinais de gravidade, portanto, é caracterizado como síndrome gripal. E aí, o que a gente faz, né? A gente vai considerar se o paciente possui um fator de risco, que seria ser diabético, ser hipertenso, ser obeso, já ter uma doença pulmonar, ou estar nos extremos da idade, idoso ou criança. E aí estaria indicado, né, o oseltamivir, pensando no influenza, né, e também a testagem procurando Covid-19. Considerar radiografia,
Mas a maioria das pessoas não tem fator de risco, né? Então ele tem uma síndrome gripal sem fator de risco. O que, que a gente faz? Olha aqui, ó. Sintomáticos e aumentar a ingestão de líquidos. Então, sintomáticos e hidratação. É esse que é o tratamento da síndrome gripal. Não importa se é influenza, se é rinovírus ou se é Covid-19, tá? O diagnóstico, como eu falei para vocês, ele é clínico, baseado na clínica da síndrome gripal. O diagnóstico etiológico precisa da testagem, mas para a maioria dos casos, você não precisa de grandes intervenções. Então, como eu já falei, o tratamento são os sintomáticos, a hidratação, vigilância de sinais de gravidade, que eu já mostrei para vocês, né? Falta de ar, saturação de oxigênio baixa. E a necessidade do isolamento da pessoa que está com a síndrome gripal, para proteger as outras pessoas do contágio, né? A doença, seja ela causada por qualquer um dos vírus, ela é autolimitada. Ela dura de 7 a 10 dias. Então, se você não fizer nada, provavelmente de 7 a 10 dias ela vai estar curada e não vai estar mais transmitindo. Vocês sabem que o tempo de isolamento inclusive para os casos do Covid-19, foi encurtado agora, né? Então, o tempo de isolamento é 7 dias após o início dos sintomas, desde que a pessoa já não esteja mais com febre, nem com sintomas respiratórios, tá? Agora, 7 a 10 dias é um tempo enorme para a gente ficar doente, né? Ainda mais com dor de cabeça, com tosse, não podendo ir ao trabalho. E antes da Covid-19, todo mundo já experimentou uma receita caseira, né, para gripe e resfriado. Um chazinho, um xarope caseiro. Todo mundo conhece, porque isso está muito presente na cultura do brasileiro e, na verdade, de muitos países. E todos nós temos uma história dessa para contar, que tomou e melhorou, que aliviou a dor de garganta, que melhorou o mal-estar. Em tempos de Covid-19, isso não deixou de ser verdadeiro. Muita gente faz uso dos medicamentos caseiros, dos fitoterápicos, das plantas medicinais, para ter alívio dos seus sintomas, tá? E nós também, né, e receitamos para os nossos pacientes. O que é importante ficar claro é que a pergunta que vão fazer é assim, ó, tem um tratamento fitoterápico para acabar com o Covid-19? Né? Não tem. Eu vou mostrar uma pesquisa, talvez, para vocês, que envolveu o Covid-19, mas o que a gente precisa deixar muito claro é que o tratamento é sintomático, tá? Sintomático, que vai fazer a pessoa melhorar mais rápido, ou ela não vai ter tanto mal-estar. Mas até hoje a gente não conseguiu um tratamento fitoterápico, eu estou falando agora, que diminua o risco de evoluir para formas graves, tá bom? Depois eu vou comentar um pouquinho para vocês da nossa experiência com isso, mas é nesse sentido, de não mudar a necessidade de hospitalização, mas sim de amenizar os sintomas. Os principais fitoterápicos usados para síndrome gripal, eu coloquei aqui apenas alguns que a gente tem mais familiaridade, mas em outro país é uma outra coisa completamente diferente. Na China é outra coisa, na Europa é outra coisa. Isso aqui é mais ou menos aqui no nosso cenário. O que a gente mais utiliza? Sambucos, que é o sabugueiro, embora Sambucus nigra, que é o norte-americano, apareça em muitas farmácias de manipulação. O que a gente usa é Sambucus australis, que é o que tem no hemisfério sul. Pelargonium psidoides, que é o gerânio africano, isso porque tem apresentação industrializada. Equinácea, que dispensa comentários, eu vou falar dela para a gente. Cocos nucifera, que é o coco da Bahia. Pteroda emarginatus, a sucupira. O gengibre officinale, que é o gengibre, Allium sativum, que é o alho, a micânia, que é o guaco, que pode ser micânia glomerata ou micânia levigata, as duas espécies são utilizadas, Justiça pectoralis, que é o chambá, a Quiroclinium saturioides, que é a macela, a Edera helix, que é a era também, porque tem apresentação comercial do xarope,
E tem vários outros, eu citei aqui só os principais. Então, opções, a gente tem muitas, tá? Para todos os cenários, desde a pessoa que está no consultório, só tem acesso ao produto industrializado, até a pessoa que tem uma farmácia viva à sua disposição, tá bom? Eu separei algumas das evidências para a gente passar bem rapidamente, para vocês verem que quase todas essas plantas que eu citei já têm muitas evidências científicas de eficácia e segurança. Esse aqui é um trabalho que eu gostei muito de ler, que é alemão, e foi feita uma revisão sistemática e meta-análise para fitoterápicos para tratamento da tosse. Nesse trabalho, ele é de livre acesso, então vocês podem pegar, não precisa ter a assinatura da revista. Eles encontraram evidências muito fortes para a eficácia dessas 4 plantas aí embaixo. Andrographis paniculata, que a gente não trabalha muito aqui, Hedera helix, que é a Hera, né, e é muito usada no hemisfério norte e no Brasil tem produto industrializado. Thymus vulgaris, que é o tomilho, né, a gente tem à disposição nas farmácias de manipulação e nas farmácias vivas, e Pelargonus psiloides, que tem produto industrializado, tá? Eventualmente eu vou falar algum nome comercial para vocês aqui, isso não quer dizer, não tem nenhum conflito de interesse, tá, gente? Porque nós não estamos ganhando patrocínio de ninguém, mas às vezes a gente acaba falando. Esse artigo aqui, ó, de 2019, que eu também gosto demais, ele foi uma meta-análise dos estudos randomizados e controlados que investigaram a suplementação do Sambucus nigra, que é o sabugueiro preto, que é mais comum no hemisfério norte, para tratar os sintomas respiratórios das vias aéreas superiores, né? E nesse trabalho, foi publicado em 2019, eles concluíram, então, que o fitoterápico do sabugueiro foi eficaz no controle, então, dos sintomas. Reduziu até pela metade a intensidade e a duração dos sintomas respiratórios. E o nosso foco hoje é falar da equinácea, tá? Que é a planta que eu mais gosto para tratar a infecção das vias aéreas superiores, principalmente porque ela está à disposição na nossa farmácia da natureza, tá? E eu vou contar um pouquinho para vocês do que tem de evidência científica. Médico sempre acha que sabe muito de todos os assuntos, tá? Então, eu vou falar de alguns aspectos morfológicos, das espécies de equinácea, e se eu falar alguma bobagem, vocês vão me perdoar, que o meu métier mesmo é a clínica. Mas a equinácea, ela, na verdade, são várias espécies, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que são da família Asteraceae, e que recebem esses nomes populares de equinácea no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa é Purple Coneflower, que é a flor do cone roxo, ou às vezes cometa roxo, tá? Então são diferentes espécies. Eu mostrei aqui as principais. A equinácea purpúrea, que é a que a gente mais tem familiaridade, mas também são utilizados a equinácea angustifolia. Nesse desenho aqui talvez esteja difícil de vocês verem, tem um outro que eu vou mostrar, mas a equinácea purpúrea, a flor é bem vistosa e a folha é larga aqui. Vamos ver se eu consigo pôr o nosso apontador, um laser, que aí fica mais visível, né? Não sei fazer isso, gente. Ah, lá. E a folha é larga, tá? No caso da equinácea angustifolia, a folha é bem estreitinha, por isso que é a angustifolia. Tem também a equinácea pálida, que as suas pétalas são mais delgadas e pálidas, e tem uma que eu adoro mostrar, que é a equinácea amarela, que chama equinácea paradoxa. Ela é bem menos utilizada como fitoterápico, mas tá aí para vocês conhecerem. Eu vou mostrar uma foto que ela é super linda. Olha aqui de novo as diferenças entre as espécies mais comuns de equinácea. Equinácea purpúrea, então olha lá, flor bem vistosa, um rosa bem intenso, e a folha é mais larga. Equinácea angustifolia, ela já é mais pálida, tá vendo? E a flor é bem mais, a folha mais alongada. E a equinácea pálida, ela é até meio esquálida, coitada. Olha só, as pétalas é bem fininha e a folha mais fininha ainda, tá bom? Elas não são idênticas nem morfologicamente, nem quimicamente. Existem diferenças e na literatura vocês vão encontrar
que o marcador é um pouquinho diferente, as indicações são um pouquinho diferentes entre elas. E olha que linda que é a equinácea paradoxa, ela é amarela. E de vez em quando, lá no nosso sítio, a equinácea purpúrea, que é a que a gente tem, ela sofre uma mutação e ela fica branca, fica a coisa mais linda, uma equinácea purpúrea, só que branca. Depois, se der tempo, eu mostro uma foto para vocês. Mas ela continua sendo equinácea purpúrea, tá? Que é de quem nós vamos falar mais daqui em diante. Então, os constituintes químicos são as alcamidas, que vocês estão vendo aqui uma fórmula estrutural bem genérica, os fenilpropanoides, ou derivados do ácido cafeico, além de polissacarídeos e óleos voláteis, tá? Até hoje não se sabe qual é o principal grupo de compostos do fitocomplexo da equinácea que são os responsáveis ou os principais envolvidos na atividade farmacológica. Quando se tenta purificar o extrato de equinácea, o efeito vai desaparecendo. Então parece que não tem um grupo de moléculas ou uma molécula que é a principal. Tudo nela é importante. A gente falou ontem da cúrcuma, né? Vocês viram que os curcuminoides são os principais, mas tem outras coisas importantes. E aqui na equinácea, até hoje a gente não sabe direito. E é por isso que o marcador de qualidade química da equinácea não é bem estabelecido na literatura, tá? Então, para fazer controle de qualidade dela, é meio complicado. A maioria dosa os derivados do ácido cafeico de uma forma geral, e se tiver um tal teor lá, significa que já está bom. Mas ele é provavelmente um marcador analítico e não um marcador ativo. A equinácea tem as seguintes atividades, destaquei aqui as principais. É um imunoestimulante da imunidade TH1, que é aquela envolvida no combate a bactérias e vírus. Ela também é uma imunomoduladora, significa que ela regula, ela organiza o processo inflamatório, aumentando a atividade dos macrófagos, células natural killer, das interleucinas, principalmente de padrão TH1, e ela tem uma ação anti-inflamatória TH2. Olha como é importante a gente entender, porque você fala, mas como que uma coisa pode ser ao mesmo tempo imunoestimulante e anti-inflamatória? É porque ela vai estimular uma resposta TH1 e vai diminuir a resposta TH2. A resposta TH2 é aquela para combate a parasitas extracelulares, e é a que está envolvida na asma e nas doenças alérgicas. Então é por isso que a equinácea melhora as doenças alérgicas e aumenta a imunidade para vírus e bactérias. Então, gente, o indivíduo alérgico, ou criança alérgica, que o tempo todo está gripada, o tempo todo aí toma antibiótico, toma corticoide, essa é a planta que tira com a mão esse quadro. Melhora as manifestações alérgicas e melhora a imunidade, diminuindo o número de infecções e também a intensidade delas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Os mecanismos de ação das alcamidas são inúmeros. Essa é apenas uma das figuras, né, mas existem vários outros. Então, resumidamente aqui, elas vão inibir o TNF-alfa, que é inflamação TH1, inibir a ciclooxigenase e a lipoxigenase, e ao mesmo tempo estimular a produção da IL-10, que é anti-inflamatória. Então é assim que ela controla a inflamação, padrão TH1, tá? Padrão TH2. Mas ao mesmo tempo ela age na medula óssea, estimulando a diferenciação de células natural killer, age no baço, melhorando a atividade dos macrófagos. Olha aqui, age no sistema, nos macrófagos, né, aumentando a produção da mieloperoxidase, a liberação de óxido nítrico e o poder de matar as bactérias. Ela tem também uma ação no sistema nervoso central, via sistema canabinoide, que também está implicada em controle da ansiedade. Então, como que é o paciente que vai se beneficiar da equinácea, né? Alérgico, tem infecções de repetição, ou essas infecções são catastróficas, e é um pouquinho ansioso. Esse é o cara que vai se beneficiar da equinácea. Eu vou passar uma série de artigos agora, só para mostrar para vocês o quanto isso já foi estudado e comprovado. Esse artigo, ele é relativamente antigo, ele fala
que múltiplas espécies de equinácea aumentam a função imunológica, tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa, por vários mecanismos de ação que eu nem vou detalhar aqui para vocês, mas olha, a conclusão. Os achados sugerem que a equinácea é um imunomodulador de amplo espectro, que modula a resposta imune adaptativa e a resposta imune inata. Esse outro é mais recente, ó, de 2017, ele discute assim, ó, as alquilamidas derivadas da equinácea purpúrea apresentam potente ação anti-inflamatória, que eu já mostrei, e aliviam os sintomas do eczema atópico, né, que seria a alergia na pele. Então, eu falei para vocês que ela, ao mesmo tempo, melhora a imunidade, mas trata as doenças alérgicas. A equinácea, então, ela tem as seguintes indicações. Como preventivo e coadjuvante no tratamento dos sintomas de resfriados. Vamos trocar resfriado aqui por síndrome gripal, tá? Nas infecções respiratórias e urinárias recorrentes, também como antialérgico e como imunoestimulante, que é o que eu falei agora para vocês. Mas tudo que eu mostrei agora é meio baseado em evidências pré-clínicas, em animais, em células. Será que quando foi testado em seres humanos isso funciona mesmo? A gente já sabe disso há quase 20 anos. Esse é um artigo que eu sempre mostro, foi publicado na revista Lancet Infectious Disease em 2007, foi uma das primeiras meta-análises da literatura que mostrou que a equinácea serve tanto para prevenir quanto para tratar o resfriado comum, o common cold, né, que eu mostrei agora há pouco. Esse trabalho foi uma meta-análise de 14 ensaios clínicos, envolvendo quase aí uma média de 1.500 participantes, tanto para a incidência, ou seja, para prevenir, quanto para a duração, para encurtar a duração do resfriado comum. Aqui é o gráfico que é o resultado da meta-análise, né? Ele mostra, então, que as pessoas que não estavam gripadas, resfriadas, e que estavam usando a equinácea, elas tiveram uma chance menos da metade de pegar uma gripe ou resfriado do que as pessoas que não estavam tomando a equinácea. Então, diminuiu em mais da metade a incidência de resfriado comum, no caso dessa meta-análise. E, no caso da duração, diminuiu em quase 2 dias a duração do resfriado comum. Então, lembra que a doença dura de 7 a 10? Se você diminuir 2, já é 2 dias recuperados no trabalho, 2 dias a menos você passando mal, tá bom? Só que ela não faz só isso. Olha aqui, ó. Ali eu estava falando do resfriado comum, né? Agora nós vamos falar da influenza, olha lá. Esse artigo mostra que a equinácea purpúrea age contra o vírus influenza da gripe. Inclusive, olha, H1N1, H5N1, H7N7. Então, não é só para resfriado comum. Para gripe, ela age também. E além de diminuir a chance de você contrair uma infecção viral, diminuir a duração da doença, ela diminui o risco das complicações bacterianas. É uma outra meta-análise, agora de 2015, que mostrou que a equinácea diminui o risco das complicações, né? Então aqui, ó, diminuiu em aproximadamente 40% o risco de ter uma infecção recorrente. Então, a pessoa que tinha uma, diminuiu em quase 40% o risco de ter uma outra logo em seguida, que é uma coisa muito comum em quem é alérgico. E aqui a imagem que mostrou que o efeito foi igual, mesmo quando foram analisados apenas subgrupos com maior suscetibilidade às infecções recorrentes, né? E aí, e quanto às complicações? A equinácea diminui pela metade, ou a mais da metade, o risco de ter uma otite média ou uma otite externa, de ter uma faringite ou uma amidalite, de ter pneumonia, tudo isso depois de uma infecção viral aguda. Então, gente, não é pouca coisa não, né? Olha lá, diminui otite, faringite e pneumonia, tá? Esse é um dos artigos mais recentes que foram publicados com esse assunto, que eu gosto também de mostrar, que agora aqui são em crianças. Então, esse artigo foi publicado no ano passado,
Foi feita de um ensaio clínico randomizado, cego e controlado, que investigou se a equinácea utilizada em crianças que já estão com uma síndrome gripal, se diminuiria a necessidade de antibiótico. Então, nesse trabalho, a equinácea preveniu 32% dos episódios de infecção das vias aéreas superiores, da síndrome gripal. Então, de novo, mostrando que ela também previne. Ela teve uma frequência muito baixa de efeitos colaterais e de eventos adversos, então ela é muito segura, e tem vários outros trabalhos mostrando que ela é muito segura, tanto para uso em adulto quanto em criança. Preveniu, esse aqui está repetido o slide, né? Olha lá, reduziu o uso de antibióticos, né? As crianças que usaram a equinácea, somente 5,8% precisaram de antibiótico. As que não usaram a equinácea, 15% precisaram de antibiótico. Então, reduziu o uso em 76%. Reduziu também o número de dias que as crianças usaram antibiótico. As crianças que não usaram equinácea, algumas precisaram usar até 216 dias de antibiótico, somando todo mundo, lógico, né? E no grupo das crianças que usou essa equinácea, só 45 dias. Então, diminuiu 80% o número de dias de antibiótico no grupo como um todo. E também diminuiu as complicações bacterianas, otite, sinusite e pneumonia. Então, comprovou aquilo que eu já tinha mostrado para adultos em crianças também. E aí, né, para fechar com chave de ouro, né, ela também tem potencial contra o coronavírus. Olha lá. Esse aqui é um trabalho que foi feito in vitro, tá, gente? Então, tem que falar isso porque não é estudo em seres humanos aqui. Nós estamos falando de potencial. Então, olha lá, atividade virucida da Equinaforce, que é um produto comercial feito com equinácea, mas que não tem no Brasil, contra vários tipos de coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2. Então, um estudo bem preliminar mostra que a equinácea, ela é, sim, um bom candidato para ser estudada para o coronavírus, mas não está no mesmo nível de evidência das que eu mostrei anteriormente para vocês, que é para influenza e para resfriado comum, super pode usar. Covid não tem ainda evidências, tá? Mas, olha só, foi publicado agora, há algum tempo atrás, se eu não me engano, é que não estou conseguindo ver o ano aqui, deixa eu ver se eu tiro eu mesmo da frente, não sai. 2021, provavelmente, esse é um trabalho que foi feito no Irã, e eles investigaram uma combinação de equinácea com gengibre, né, e eles deram para pessoas com Covid-19. E eles usaram 2 produtos comerciais, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, talvez tenha aqui. 100 pessoas foram sorteadas, né? Um grupo, 50 pessoas receberam o tratamento padrão, que lá eles deram hidroxicloroquina, eles chamaram de tratamento padrão. E 50 outros foram sorteados para receber, além do tratamento com hidroxicloroquina, essa combinação de gengibre com equinácea. E foram analisados, então. E o que aconteceu? Olha lá. O grupo controle está aqui, que não usou fitoterápico. O grupo de tratamento usou fitoterápico. Houve uma redução, uma melhora significativa na tosse, né? Então, aqui, ó, ao final dos 7 dias de tratamento, quase todo mundo já tinha melhorado da tosse, da dor muscular e da falta de ar, muito mais do que no grupo controle, que só em torno de 70% a 80% que já tinham se recuperado. Então, nesse trabalho, que é só um trabalho, viu, gente? A combinação de equinácea com gengibre faz o camarada melhorar mais rápido dos sintomas da Covid-19, mas não alterou a necessidade de hospitalização. Então, o número de mortes, o número de hospitalizações foi exatamente o mesmo nos 2 grupos, tá bom? E essa tem sido a nossa experiência. Tá? A gente tem feito tratamentos, né, para a Covid-19, e a gente está analisando os dados agora. A gente não tem ainda uma conclusão
forte para dar para vocês, estamos analisando os dados, mas a nossa conclusão parece que é a mesma, que a nossa estratégia, né, ela é usada, funciona para aliviar os sintomas, mas ela não parece diminuir a evolução para a doença grave ou para a necessidade de hospitalização, tá bom? Então parece que esse é o papel do fitoterápico mesmo. Muito bem, equinácea pode ser prescrita na forma de tintura, ela pode ser preparada a 10% ou a 20%, depende da referência que você utilizar. No nosso serviço, a gente padroniza que é sempre a 10%, e ela pode ser feita com a raiz ou com a planta toda. Quando a gente usa a planta toda, a gente aumenta aquele poder antialérgico, tá? Quando você usa só a raiz, você está pensando mais na questão imunoestimulante. Pode ser prescrita na forma de extrato fluido, a gente tem na nossa farmácia e é comum encontrar nas farmácias de manipulação. Lembrem-se que extrato fluido é 5 a 10 vezes mais concentrado do que tintura. E a gente tem visto por aí pessoas usando extrato fluido e tintura como se fossem a mesma coisa, e é completamente diferente. Extrato fluido é 5 a 10 vezes mais concentrado do que aquela tintura a 10 ou 20%. Pode ser feito chá da equinácea, principalmente o chá das raízes, aí ele é preparado por decocção, tá? A gente pode também utilizar cápsulas com a droga vegetal, não é muito a nossa experiência é mais com tintura ou com extrato fluido, e também ela pode ser encontrada na forma de extrato seco nas farmácias de manipulação. Um outro aviso é que extrato seco não é a mesma coisa que droga vegetal em cápsulas. Tem muita gente por aí que acaba confundindo ou substitui, tá? Então, extrato seco é uma forma altamente concentrada também do fitoterápico, mas pode ser encontrado, então, no caso da equinácea, nas farmácias de manipulação. Sempre, né, a gente desmistifica, não é porque é natural que não tem efeito colateral, que não tem problema, muito pelo contrário, são medicamentos e a gente tem que ficar atento. Equinácea não pode ser usada por mais do que 3 meses consecutivos, porque você vai estimular demais o sistema imunológico e você pode terminar com uma imunossupressão rebote, ou você pode exacerbar quadros de autoimunidade, tá? Então, paciente que tem doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide, esses não podem usar de jeito nenhum equinácea, porque vai piorar a doença, que é uma doença autoinflamatória TH1. Paciente que recebeu transplante também não pode usar de jeito nenhum, porque senão você vai aumentar o risco dele rejeitar o transplante, tá? E nunca usar por tempo prolongado. Então, a equinácea é para usar um tempo e parar, tá bom? Não é recomendada nos casos das imunodeficiências, aquelas hereditárias, tá? Não é porque talvez não funcione, é porque a gente não tem estudo e não sabe quais vão ser as consequências disso para aquele paciente. Doenças sistêmicas progressivas, tuberculose, colagenose, doenças hematológicas relacionadas à série branca, esclerose múltipla, HIV/AIDS e outras doenças autoimunes. Você não pode usar nessas situações, tá bom? E aí eu vou contar só um caso clínico para vocês, que a gente fez isso para sempre exemplificar, né? Então, olha lá, vamos supor que você atendeu um adolescente do sexo masculino, 13 anos, 56 quilos. É asmático, ele inicia um quadro de coriza, espirro, tosse seca e febre baixa de até 38,1 graus, que cede com dipirona. Não tem dispneia e não tem perda de paladar nem olfato. A asma dele é controlada com o uso de budesonida spray. E a família toda está com sintomas semelhantes. E aí você se pergunta, né? O que esse cara tem? Bom, ele com certeza tem uma síndrome gripal. Será que essa síndrome gripal é resfriado comum? Rinovírus, por exemplo? Será que é influenza, gripe? Ou será que é Covid? Né? E a outra pergunta é, eu poderia propor um tratamento fitoterápico? Qual seria ele? Com relação à etiologia, só tem uma forma de saber, testar. Né? E é importante testar? Claro que é importante, para você saber que grau de preocupação, como que você vai orientar essa família nas medidas de isolamento. É claro que hoje em dia a gente está
dando isolamento para todo mundo, né? Se for influenza, vai isolar? Vai também. Mas a gente fica assim, tem menos estigma, porque a influenza pode causar uma doença tão grave quanto a Covid, embora menos frequente. Tá? Então vamos testar, mas o diagnóstico clínico está dado, uma síndrome gripal. Não tem uma síndrome respiratória aguda grave. Poderia propor um fitoterápico? Equinácea, né? Como eu falei para vocês. Então, esse é um exemplo de uma receita que eu poderia fazer para o nosso paciente. Como ele é um adolescente já de 13 anos, eu já posso usar uma dose de adulto para ele. Eu poderia prescrever equinácea purpúrea, tintura da raiz, 100 ml, pedir para preparar, aí ele vai tomar 40 gotas com água 2 vezes por dia, por 10 dias. Poderia ser 7 dias, né? Eu escolhi usar um pouquinho mais para garantir, 7 a 10 dias. E isso, o que vai resultar? Melhora mais rápida e menor risco de complicações bacterianas, tá bom? Se for Covid, não vai diminuir o risco dele se hospitalizar. Embora seja pouco provável, porque é um adolescente, neles a gente não tem visto isso. Ou eu poderia prescrever um extrato fluido, tá vendo? Mas nesse caso eu vou usar uma dose muito menor. Olha lá, eu vou prescrever 4 gotas com água 2 vezes por dia, por 10 dias. Porque eu considerei, na nossa farmácia, as tinturas são sempre a 10%, então um extrato fluido ele é 10 vezes mais concentrado. Por isso que eu estou dando só 4 gotas. Agora, como todos os meus colegas já falaram nos últimos dias para vocês, as doses sempre são individualizadas. Então, precisa considerar o peso do paciente, as comorbidades, outros medicamentos que ele esteja em uso, para você poder prescrever adequadamente. E talvez, se meu paciente tivesse alguma comorbidade, a equinácea não fosse o melhor fitoterápico para ele, ok? Pronto, terminei tudo que eu tinha para falar, gastei 50 minutos, mais ou menos o que eu tinha planejado, e agora eu vou parar aqui o compartilhamento e vou pedir para o meu amigo Vitor, que deve ter ficado de olho aí no bate-papo, ver se a gente tem alguma pergunta. Temos várias. Parabéns pela aula. Excelente, né? Professor Fábio, também conhecido como meu amigo, algumas perguntas surgiram para as crianças, né? Você tratou um pouco desse assunto, mas se você pudesse falar um pouquinho dessa experiência com as crianças menores, o Marco Aurélio, por exemplo, pergunta de crianças com menos de 1 ano, se tem contraindicação, a partir de que idade seria segura, Júlia? A Luciana também traz essa pergunta. Legal, essa é uma pergunta muito frequente, né? Equinácea, se você for olhar na literatura, ela fala assim, ó, a partir de 12 anos de idade, tá? Que é quando a gente já considera um indivíduo adulto. Nós temos experiência com uso em crianças pequenas, mas é muito importante eu dizer que isso precisa ter o pediatra junto, tá? Que o pediatra precisa atuar e estar junto com você. Equinácea é um dos fitoterápicos que foi considerado até pouco tempo de prescrição exclusivamente médica. Tá? Ele não está mais nessa categoria, pelo menos até a última vez que eu olhei, mas abaixo de 12 anos, preferencialmente orientado pelo pediatra. Eu já utilizei equinácea em criança a partir de 6 meses de idade, tá? Com acompanhamento perto, criança tinha tido uma pneumonia necrosante, um derrame pleural horroroso, com dreno, a família estava em pânico, e ela já estava com outra gripe, então eu utilizei já em várias outras crianças aí, pelo menos a partir de 1 ano de idade. A forma farmacêutica de escolha é o extrato fluido, porque aí você dá menos teor de álcool. Ele tem bastante álcool, mas o número de gotas que você dá é menos, tá? Então, por isso, você dá menos álcool para a criança. Agora, se não tiver, dá para usar tintura naquele período curto. Então, se eu for usar de 7 a 10 dias, né, num episódio agudo, ok, usar a tintura. Agora, um uso prolongado, aí eu já ficaria preocupado com o álcool para a criança, tá? Então, abaixo de 12 anos, gente, peça ajuda do pediatra. Ótimo. Entrando então já um pouquinho nessa questão de farmácia farmacêutica que você começou a falar, o pessoal pergunta sobre outras partes da planta. Se o chá, por exemplo, poderia ser feito com a folha, com a flor, a Tati traz essa pergunta. Ou se fica exclusivo mesmo para as raízes. Tá.
Então, assim, o que é tradicional da equinácea é a raiz, tá? O que vem do uso tradicional do hemisfério norte é o uso da raiz. E o que os nativos americanos faziam era espremer a raiz, tirar um suco da raiz que eles utilizavam, tá? E é lá que nós vamos encontrar toda essa ação imunoestimulante, e é assim que está na literatura mundial. Raiz, se você só tiver um para escolher, é raiz. No nosso serviço, a gente faz raiz e também temos com a planta toda, porque a gente sabe que as flores, em geral, são mais antialérgicas, né, e mais apropriado para criança. Agora eu já estou entrando um pouco na questão da tradicionalidade, da nossa experiência, que em geral criança, flor sempre é bom, tá? Então a gente faz tintura da planta toda, porque sabe que é mais adequado para a criança, por incluir a flor, e porque aumenta o poder antialérgico. Mas provavelmente vocês vão ter dificuldade em encontrar por aí. Se não encontrar, tudo bem usar com a raiz, ela vai ter essa mesma ação imunostimulante, e aí pode ser feito tintura, pode ser feito chá, pode ser droga vegetal em cápsula, e pode ser extrato seco, todas as formas. Legal, bacana. Entrando na parte de prevenção, doutor Fábio, pessoal, a Ana Cláudia traz perguntando como que a sua experiência no uso de equinácea para prevenção das síndromes gripais, e aí a Ingrid, já vou emendar com a pergunta dela, que pergunta por quanto tempo faria essa prevenção, o que você tem de experiência nesse sentido. Legal. A gente tem várias formas de fazer isso. Então, o primeiro uso é no episódio adulto, né? A criança ou o adulto pegou uma infecção viral, a gente vai prescrever equinácea e vai usar por 7 a 10 dias e pronto, parar. Isso é o mais comum. Agora, na pessoa com infecções recorrentes, é muito importante que é uma pessoa imunocompetente. Pessoa imunocompetente com infecções recorrentes. Aí a equinácea a gente vai usar por um período prolongado. E como que a gente faz? Tem duas formas. Lembra que não pode usar por mais de 3 meses, né? Então, uma das formas usa por 2 meses, 2 meses e meio, e para 15 dias, ou para 30 dias. Então, você usa um tempo e para. Usa um tempo e para. E vai fazendo isso o ano todo, ou só naquele período do outono e inverno, que é o período de maior incidência dessas doenças, que é o que eu geralmente faço. Então, quando chega março, que é o período, começa na nossa região aqui o período das infecções virais, começa em março, usa março, abril, maio e para. Geralmente é o suficiente para ficar bem. Outra forma de usar é usar 15 dias equinácea, 15 dias não usar. Usa 15 dias para 15 dias. Ou usa 15 dias e nos outros 15 dias de parar você usa outro fitoterápico, por exemplo, a Quirocline saturaoides, que é a macela, que é ótimo também, principalmente para criança com esse tipo de quadro. O importante é vocês saberem que não pode usar sem parar de jeito nenhum. Então, usa um tempo e para. Esse é o esquema que funciona muito bem. Deixa eu aproveitar que você começou a falar dos imunocompetentes, talvez a gente aproveite esse racional para responder essa pergunta com relação a outras doenças, né? A Thalita perguntou se é indicado para as doenças autoimunes por regular a imunidade, logo depois você já trouxe sua explicação, né, que fica contraindicada. E aí a Karina França traz, mas professor, rinite alérgica também não é autoimune? Nesse caso, não usar? Ou você faz essa orientação de respeito apenas para as doenças inflamatórias? Ótima pergunta. A contraindicação é para as doenças inflamatórias padrão TH1, que são geralmente essas doenças autoimunes. Aí está absolutamente contraindicado. A doença inflamatória de padrão T, porque a equinácea vai aumentar a resposta TH1, vai piorar a doença. As doenças de padrão TH2, que são as doenças alérgicas, rinite alérgica, asma, dermatite atópica, elas vão melhorar sim com a equinácea. Mas a equinácea não é o melhor para essas doenças, entendeu? Então, se uma pessoa ela tem rinite alérgica, mas ela não tem infecções recorrentes, não é equinácea a primeira escolha. A primeira escolha vai para macela, Quirocline saturaoide ou cúrcuma longa, tá? Agora, se ela tem rinite alérgica e infecções recorrentes, a equinácea é uma ótima escolha, porque vai agir nas duas coisas, tá bom? Para asma também, mas não é a principal para asma. De novo, tem opções muito melhores.
Ótimo. Vou aproveitar então esse ensejo da questão das associações, né? A gente tem algumas perguntas que eu selecionei aqui, eu estou vendo da Renata, tem mais de algumas outras pessoas, que fala de equinácea com própolis, e tentando também já, né, se a gente tem alguma novidade com relação ao própolis, algum estudo maior nesse sentido, com o gengibre, e tem mais uma pergunta também sobre pelargônio. Legal. A gente pode usar a equinácea isoladamente, que, como eu já falei para vocês, é o que a gente geralmente recomenda, mas nós temos experiência com associação, principalmente com Coccus nucifera, que é o coco da Bahia, que tem uma ação antiviral fantástica. Então é muito comum nos quadros de síndrome gripal, lá na farmácia da natureza, Coccus com equinácea, tá? Mas com própolis seria uma ótima associação também. Com gengibre é uma ótima associação também, até mostrei que fizeram lá o trabalho no Irã. Só cuidado com uma associação muito maior do que essa, começar a misturar 3, 4 plantas, aí começa a causar confusão, tá? Uma outra combinação que a gente usa bastante é a própolis com sucupira, que é a Pterodium marginatus, né? Aí principalmente para o sintoma da dor de garganta, viu? Então ela é uma planta muito boa para associar, sim. Essa com sucupira talvez seja uma das que a gente tem uma grande experiência, né, na farmácia. A gente tem uma da Karina França também, que ela fala PCT com histórico de tosse persistente, pós-infarto e colocação de catéter. A equinácea ajudaria a melhorar essa tosse? Superficialmente parece que não. Tá? Essa tosse ela pode estar sendo causada por outras coisas. Por exemplo, insuficiência cardíaca. Então, o paciente que tem problema cardíaco, que sofreu infarto, que tem insuficiência cardíaca, aí ele pode ter edema pulmonar, congestão pulmonar, na verdade, né? E isso ser uma causa de tosse persistente, ou pode ser um efeito colateral de alguns medicamentos, por exemplo, os inibidores da ECA, como o captopril, enalapril, podem ter esse efeito colateral de causar uma tosse. Pode ser o beta-bloqueador que ele está usando para o coração, que está dando a tosse. Então, eu não acho que a equinácea seria o melhor. Eu primeiro buscaria investigar por que ele está tossindo, e se eu chegar à conclusão que é uma tosse seca, irritativa, aí eu usaria essas plantas mais antitussígenas mesmo, como o guaco, o xambá, para alívio do sintoma. Legal. Tem uma pessoa que eu talvez não ache agora o nome dela, que eu queria dar o crédito, mas ela pergunta se é fácil encontrar equinácea nas farmácias e qual que vai ser a apresentação, né, que vai ser localizado. É bem fácil. A gente até já teve no Brasil um produto comercial, mas ele não está mais disponível. Mas tem indústrias brasileiras que produzem extrato seco de equinácea, tá? Em Botucatu e outras regiões também. E o mais comum é encontrar na forma de extrato seco, tá? Padronizado pelo teor de derivados do ácido cafeico. Mas também é possível encontrar na forma de tintura, então as formas mais comuns. Mas você pode pedir ao farmacêutico, aí de novo, que a gente fala, né? Trabalhar junto com o farmacêutico é ótimo, gente. Você vai lá na farmácia e converse com ele se não tem condição de preparar um extrato fluido para você utilizar, se você trabalha mais com criança. Um xarope, por exemplo, daria para fazer, incorporando um extrato fluido da equinácea para criança que não vai beber aquela gotinha amarga, por exemplo. Então, dá para você trabalhar junto com ele. Então, o mais comum de achar é tintura, extrato seco. Bacana. Uma das últimas que a gente tem aqui é sobre Covid, paciente ficou com tosse pós-Covid. Se seria uma indicação? Tá. Também acho que não. Tá? Tosse pós-Covid é um sintoma bem comum. A nossa maior experiência para isso está sendo com um xarope que a gente faz com Justiça pectoralis, que é o xambá, e a Queroclino saturioides, que é a macela. A gente chama de xarope composto de Justiça, mas que tem as duas plantas. E a nossa experiência é com esse xarope,
que com bons resultados para essa tosse da Covid. De novo, gente, é sintomático, tá? Não é que vai curar a Covid, vai salvar a pessoa da morte, é sintomático. E a gente geralmente associa a cápsula de Eclipta alba, ou Eclipta prostrata, porque a gente sabe que a Covid, ela afeta muito o fígado. Aquela reação inflamatória exacerbada e um monte de remédio que a pessoa toma durante a internação, ou porque fica desesperada, começa a tomar todos aqueles kits, né? Então ela tem um acometimento hepático e isso a gente já utiliza bastante a Eclipta em cápsulas da droga vegetal. Essa tem sido a nossa experiência, tá? Ótimo. A Vânia perguntou onde encontrar esse xarope, né? Eu acho que é bom ela procurar na farmácia dela, uma farmácia que tem alguma experiência maior com fitoterápicos, eventualmente eles podem preparar, não é uma fórmula pronta, não é um produto industrializado, viu, Vânia? Então você pode procurar junto à farmácia. Isso, para manipular, que as farmácias têm condições de preparar xaropes também, né? Professor Fábio, enfim, muitos agradecimentos aqui, pessoal dando os parabéns, então a gente gostaria de chegar agora ao final e reforçar os parabéns que todos deram. A gente está, então, chegando no nosso último dia dessa semana de imersão em fitoterapia USP, que faz parte do programa, né, Fitoterapia USP, que nós conversamos aqui um pouquinho com vocês. Quem sabe vocês se interessam pelo assunto, a gente tem o site www.fitoterapiausp, que traz todos os detalhes dessa especialização ou do aperfeiçoamento médico. São 2 cursos que estão disponíveis. O pessoal quer saber se ainda está aberto aquela promoção dos manuais, para quem fizer a inscrição até o final deste mês. O Vitor, vamos lembrar eles também de usarem a plataforma Fitoterapia Brasil. O portal, eu falo plataforma errada. O portal Fitoterapia Brasil, gente, que é um trabalho maravilhoso que está lá disponível gratuitamente, não só para todos os brasileiros, para todo mundo que fala português. Então, vocês podem compartilhar com seus círculos profissionais, porque é um trabalho assim, de que a gente tem muito orgulho. Exatamente, é um bom reforço, né? Inclusive, essas formulações oficinais que a gente comenta, tanto as formulações da farmacopeia brasileira, da farmácia da natureza e de outros compêndios reconhecidos pela farmacopeia brasileira, enfim, estão disponíveis na literatura oficial, vocês encontram lá. Então, isso é bastante interessante da gente fazer esse reforço. A gente continua, então, com aquela promoção que a gente comentou com vocês. Quem se inscrever no programa vai receber os 3 livros, o formulário de preparações temporâneas, o formulário da farmácia da natureza e o manual prático de produção de plantas medicinais, tá bem? Agradeço mais uma vez, então, a companhia de todos vocês. As aulas já estão disponíveis no canal Fitoterapia USP no YouTube. Todas as aulas já estão disponíveis e amanhã, dia 21, já estará disponível essa também. Vitor, lembra do certificado. Aí. Exatamente. Certificados. A partir de segunda-feira, vocês vão acessar o fitoterapiausp.com.br, que foi o mesmo site que vocês fizeram a inscrição para essa imersão, que também é o mesmo site que faz a inscrição para a pós-graduação. E lá a gente vai abrir o campo para emissão do certificado, tá bem? Então vocês acessam lá, vocês vão preencher o nome de vocês, que o certificado vai sair em nome de vocês, alguns dados, e aí vocês vão ter esse certificado em mãos. www.fitoterapiausp.com.br. Só vai emitir o certificado os inscritos, né, nesse programa. Então, você que fez a sua inscrição ao longo dessas semanas até hoje, vocês estão inscritos, então vocês vão conseguir emitir o certificado. Para você que está assistindo no YouTube, não tem certificado, mas enfim, aproveite para conhecer as nossas redes sociais, tá bem? É isso, gente. Muito obrigado, professor Fábio. Últimas palavras? Não, só agradecer a todos vocês que ficaram aqui heroicamente. A gente está planejando novos eventos. Fiquem tranquilos que a gente tem o contato de vocês, a gente vai avisar. E acompanhe a gente nas redes sociais, que de vez em quando aparece um material legal lá, a gente põe para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Abraço a todos.